Bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai explorar o livro de Hebreus, da Bíblia. Temos aqui um estudo bem detalhado, sabe? Focado nas promessas, nas ordens, princípios e como aplicar isso tudo. Nossa ideia é pegar a essência dessa carta, que é teologicamente densa, né? Ela fala muito da superioridade de Cristo e chama pra gente perseverar na fé. Dizem que começa como um tratado, vira um sermão e termina como carta. Foi escrita para cristãos judeus que estavam sofrendo perseguição. Ok, então, vamos tentar desembrulhar isso aqui. O tema central é bem claro, né? Jesus Cristo é apresentado como, assim, superior a tudo do Antigo Testamento. Anjos, profetas, Moisés, o sacerdócio todo lá dos levitas. Ele é a revelação final, perfeita. A fonte diz o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Uau! É fascinante, né? Porque essa afirmação da supremacia de Cristo não é só tipo teologia no ar. É a base para a ordem que o autor dá. Prestem atenção na mensagem dele. É urgente. A autoridade do que ele fala vem de quem ele é. O Filho de Deus, Criador, aquele que sustenta tudo. Então, ignorar o que ele diz, nossa, tem consequências muito mais sérias do que ignorar o que veio antes pelos anjos ou por Moisés. Faz sentido. E isso leva para a ideia da nova aliança, certo? Hebreus argumenta que essa aliança que Cristo trouxe é melhor que a antiga. Fala de melhores promessas, um sacrifício perfeito. Como isso se liga com o sacerdócio dele, que é descrito de um jeito bem diferente? Exatamente. Cristo é o sumo sacerdote, o maior. Mas não daquela linhagem de Levi, dos sacerdotes comuns. Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é chave. Porque Melquisedeque, lá do Gênesis, uma figura meio misteriosa, né? Ele era rei e sacerdote antes da lei de Moisés, antes da tribo de Levi ser separada para isso. Isso aponta para um outro tipo de sacerdócio, um sacerdócio eterno, superior, baseado na vida indestrutível do próprio Cristo, não em genealogia. Entendi. E além desse sacerdócio eterno, a fonte também dá muito destaque para a humanidade dele, né? O fato dele ter sofrido, como isso o qualifica para ser esse sacerdote. Ah, isso é vital. Porque ele se tornou humano, ele passou pelo sofrimento, pela tentação. Importante. Sem pecar, ele pode ser um sacerdote misericordioso e fiel. Alguém que entende de verdade as nossas fraquezas. Ele simpatiza com a gente. Essa natureza divina humana dele o torna um mediador perfeito, né? O sistema antigo, com todos aqueles rituais, sacrifícios repetidos, era só como o livro diz, cópia e sombra das coisas celestiais. Cristo é a realidade, é a substância. Voltar para o antigo seria, tipo, trocar a coisa real pela sombra. Não faz sentido. Essa imagem da substância e da sombra é muito forte mesmo. E parece que o autor usa toda essa base teológica para fazer um apelo bem sério, né? Para ter fé, para perseverar. Sem dúvida. O livro usa o exemplo daquela geração de Israel que ficou pelo deserto por não crer. É uma advertência bem séria. E aí, claro, vem o famoso capítulo 11, a Galeria da Fé. Ali ele lista os heróis do Antigo Testamento, pessoas que viveram pela fé. E define fé, né? A certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O ponto ali é que eles continuaram firmes, confiando nas promessas de Deus, mesmo sem ver tudo se cumprir na vida deles. Essa fé é o modelo para a resistência. Mas junto com esses exemplos que inspiram, também tem umas advertências bem pesadas ali. Sobre abandonar a fé, a tal da apostasia. Como é que isso se encaixa? Parece um contraste, né? Sim, as advertências são fortes e o texto enfatiza. São especialmente sérias para quem já experimentou a graça, provou o dom de Deus, conheceu a palavra e aí conscientemente vira as costas. A gravidade está nessa rejeição deliberada depois de ter recebido tanto, entende? Mas, ao mesmo tempo, isso é equilibrado pela certeza das promessas de Deus, que não mudam. A nossa esperança nele é descrita como uma âncora da alma, segura e firme. Até a disciplina de Deus é vista de outra forma, não como castigo para os crentes, mas como treinamento amoroso de um pai, para nos levar à santidade, para produzir fruto pacífico de justiça.
Interessante essa visão da disciplina. E toda essa base teológica, essa segurança em Cristo, esse propósito na dificuldade, isso leva naturalmente para como viver isso no dia a dia, né? Pois é crucial ver como essa teologia tão profunda de Hebreus deságua em conselhos bem práticos. Não são só regras soltas, é a vida transformada pela nova aliança se mostrando manter o amor entre irmãos, ser hospitaleiro, lembrar de quem está preso ou sofrendo, viver contente sem correr atrás de dinheiro, honrar o casamento, respeitar os líderes e oferecer continuamente sacrifício de louvor. Tudo isso flui dessa confiança na obra e nas promessas de Cristo. Então, aquela confiança na promessa de Deus, como aquela que você citou, de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te desampararei, é o que dá a base para essa vida de fé corajosa e prática. Exatamente isso. A segurança que temos em Deus nos libera para viver de um jeito diferente. As verdades sobre quem Cristo é e o que Ele fez não são só para a gente acreditar na cabeça, entende? São para serem vividas em comunidade e no mundo. Resumindo, então, nosso mergulho, Hebreus apresenta um argumento muito forte para a supremacia total de Cristo e para a obra finalizada dele. E, a partir disso, chama para uma fé que não desiste, que persevera nas dificuldades e que se mostra em ações concretas. Tudo isso ancorado na fidelidade de Deus que não falha. E para a gente pensar um pouco mais, a fonte que a gente usou menciona algo bem interessante. Diz que os heróis da fé do passado, aqueles do capítulo 11, eles não alcançaram a promessa completa sem aqueles que viriam depois, em Cristo. Isso aponta para uma, perfeição coletiva. Que implicações essa ideia pode ter para nós hoje? Saber que fazemos parte dessa nuvem de testemunhas, todos conectados na história da redenção. O que isso significa para a nossa jornada de fé? Fica aí a reflexão.